Pessoal, muito bem-vindos ao meu canal de História da Igreja. Se você está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Cláudia, sou casada com Robson, sou a mãe da Esther. Estou muito feliz de, enfim, poder abrir este canal e compartilhar com todos vocês aquilo que eu amo, que é a História da Igreja. Antes de mais nada, para o que você está fazendo, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Esse tema aqui de História da Igreja é um tema muito gostoso, vale super a pena. Se você é cristão, já também compartilha com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, que eu creio que vai ser algo realmente de grande valor e de grande aprendizado para todos nós. Antes da gente começar efetivamente os motivos pelos quais eu resolvi fazer um canal de História da Igreja, deixa eu contar para vocês como que a História da Igreja aconteceu na minha vida. Eu venho de um lar evangélico, já meus avós eram cristãos, meus pais, a minha filha, então, já de gerações. E eu sempre gostei de ler, de saber a respeito, mas na década de 90 eu fui para o seminário de teologia e lá pela primeira vez, eu fui exposta a um conteúdo e a um ensino mais didático a respeito de História da Igreja. Teve uma aula que a professora passou um filme que contava a biografia de John Wycliffe. Se você não conhece John Wycliffe, segura aí que nos próximos vídeos eu vou trazer a biografia dele para você. Mas ele, para quem não sabe ou para quem já sabe também, John Wycliffe foi um pré-reformador. Ele nasceu no ano de 1330 na Inglaterra e já naquela época ele começou a questionar algumas coisas que estavam erradas, que não estavam funcionando bem dentro da igreja. Ele pregava já sobre a salvação pela fé, ele já censurava abusos que aconteciam dentro da igreja, já falava a respeito da necessidade das pessoas terem acesso direto a Deus, ele questionava o poder que os papas estavam usurpando, enfim. John Wycliffe foi um pré-reformador muito importante dentro do contexto da igreja. Um dos seus feitos mais importantes está também a tradução da Bíblia da linguagem latim para o inglês, conhecida como a Bíblia de Oxford. Agora, o mais interessante sobre John Wycliffe aconteceu depois que ele morreu. Depois dele ter pregado, dele ter falado, alguns anos depois de sua morte, surgiu um outro pré-reformador chamado John Hus. O John Hus também foi considerado herege pela igreja e foi queimado. E John Hus havia sido muito influenciado por John Wycliffe. Tanto que depois da morte de John Hus na fogueira foi ordenado que os ossos do John Wycliffe fossem exumados, fossem queimados e as suas cinzas fossem jogadas no rio Swift. Eles pensavam que queimando os ossos poderiam apagar a memória de John Wycliffe e todos os seus ensinos. Mas é tão bonito porque nesse filme que eu falei que a professora passou, a cena final é muito interessante. Porque o autor ele diz assim, que as cinzas de John Wycliffe foram jogadas no rio Swift. Do rio Swift essas cinzas desceram para o rio Avon. Do rio Avon essas cinzas desceram para o rio Severn. Do rio Severn foram para o Estreito do Mar e depois essas cinzas foram para o oceano. Onde ele dizia assim, que as cinzas de Wycliffe se tornaram o símbolo de sua doutrina e se difundiram pelo mundo. Essa história na época mexeu muito comigo. Por quê? Porque chegou até nós, Na nossa geração, naquele tempo, estava conhecendo aquilo que John Wycliffe já falava há tantos séculos atrás. E ali eu comecei a me interessar muito mais por história da igreja e foi ali que eu acho que eu fui mordida por essa disciplina, por essa área da teologia que eu amo tanto e quero com muita alegria, com muita satisfação e no máximo que eu puder compartilhar com vocês neste canal. Se você procurar pela internet, em sites, blogs, ou mesmo aqui em canais no YouTube, ou até em livros, sobre os motivos pelos quais nós devemos conhecer e estudar a história da igreja, você vai encontrar diversos autores, professores, pesquisadores, estudiosos falando a respeito disso. Eu também escolhi alguns motivos. Eu pensei em coisas que seriam importantes que a gente já pontuasse nesse primeiro vídeo. Por que você deve conhecer a história da igreja? Se é coisa do passado, coisa de tantos anos, coisas que nem a gente vive mais. Nós estamos hoje na era da informação, na era moderna, tudo está um toque, um clique de distância de nós temos conhecimento de tantas coisas. Por que a gente tem que estudar e falar de história da igreja? Eu quero te trazer alguns motivos e eu espero que você fique até o final desse vídeo e compartilhe comigo se você concorda ou não. Primeiro motivo pelo qual os cristãos devem conhecer a história da igreja. A história da igreja nos leva a conhecer o Deus que atua na história. Se a gente começa a olhar a história da igreja, desde a época da igreja apostólica e vem trazendo até os nossos dias, nós podemos perceber o cuidado de Deus,
podemos perceber como Deus preserva o seu povo ao longo dos anos, como Deus ele cuida da sua igreja. Não são apenas eventos, não são apenas datas, nomes de pessoas soltos e dispersos no ar, não. Tudo tem um motivo e a gente vê a mão de Deus conduzindo a história, nós vemos a mão de Deus cuidando do seu povo, nós vemos a mão de Deus guiando e iluminando a sua igreja. O segundo motivo pelo qual você deve conhecer a história da igreja é que ela nos leva a entender o nosso presente com humildade. A história da igreja, ela é algo importante porque ela é a história do povo de Deus. Nós estamos conectados com os nossos irmãos do passado por causa do sangue de Jesus, você sabia disso? Nós estamos ligados, nós somos o mesmo povo, nós somos a mesma família. Mesmo estando em épocas e eras diferentes, nós estamos todos diante de Deus. Então é importante que nós conheçamos isso. Talvez os irmãos do passado não tivessem tido os mesmos privilégios que nós temos hoje. Eles passaram por perseguições, passaram por momentos mais escuros na história, mas nós estamos ligados a eles. E estudar a história da igreja nos dá uma perspectiva de fé e de perseverança num Deus que cuida do seu povo. Outra questão desse entendimento, do presente com humildade é nós sabermos que a nossa igreja local, a igreja que você frequenta, a igreja que eu frequento, não é a dona da verdade e não é a detentora da pura doutrina cristã. Nós somos um povo, nós temos diferenças de tradições, nós temos diferenças de denominações, a história trouxe isso para nós, então nós temos que entender que uma igreja completa a outra. Uma igreja está interligada à outra por causa do sangue de Jesus. E mesmo com diferenças secundárias, algo muito maior nos conecta, que é Jesus Cristo. O terceiro motivo é que a história da igreja nos leva a compreender pessoas e erros cometidos no passado. É claro, gente, que na história da igreja não houve somente reformadores, pessoas maravilhosas, eventos incríveis. A história da igreja também, ela tem algo de negativo, ela tem um período de trevas, nós vamos encontrar pessoas que erraram também. Então, ao estudarmos isso, nós podemos compreender tempos, contextos, épocas, situações que levaram as pessoas a tomarem as atitudes que elas tomaram, se foram certas ou não, e o quanto isso influencia a igreja de hoje, a igreja moderna. Porque, como eu disse, muitas coisas que vêm ao longo da história da igreja nos influenciam hoje. De repente, um pensamento, uma doutrina, um ensinamento que a gente acha que é desta época, na verdade, ela já vem de tempos atrás. Então, conhecer todo esse arcabouço, todo esse tesouro teológico de dogmas da igreja nos traz esse entendimento. A gente pode separar aquilo que está correto doutrinariamente, aquilo que é ortodoxo, daquilo que pode ser um falso ensino ou então uma heresia. Quinto motivo pelo qual é importante conhecer a história da igreja é porque ela nos leva a conhecer a espiritualidade e os testemunhos daqueles que vieram antes de nós. O que Agostinho, por exemplo, tem nos ensinar sobre devoção? O que a Teresa de Ávila vai nos ensinar a respeito de oração e contemplação? O que os jovens morávios podem nos ensinar hoje a respeito de missões? O que Policarpo vai nos ensinar a respeito de fidelidade a Deus? Se você não conhece nenhum desses nomes que eu citei aqui, olha, você está precisando estudar a história da igreja, hein? São pessoas que vieram, que são conhecidas na história. E o que elas têm que nos ensinar em tantas e tantas e tantas outras? O que nós podemos aprender não somente pelo fato histórico em si, mas na vida espiritual de cada uma delas? O que eles nos ensinam? O que eles podem tocar na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, na nossa vida de devoção? Porque a história da igreja não é só sobre conhecimento, sobre intelectual, mas é sim também sobre vida espiritual, sobre devoção, sobre dedicação e consagração ao Senhor. Olhando para a história da igreja, nós podemos ver um fio condutor. Nós podemos ver os irmãos, que dedicaram sua vida a escrever, a produzir boa teologia, a apresentar ensinamentos bíblicos, a discutirem a respeito das verdades essenciais do Evangelho, e isso se transformou em confissões, em credos, em documentos, em diários, em muita literatura que hoje é importante, muito válido para nós. E o sexto motivo é a história da igreja nos dá compreensão do propósito eterno de Deus. Gente, a igreja não é uma invenção deste tempo. A igreja não foi inventada no ano passado, a 2020 ou no começo desse século.
A igreja não é só a igreja do seu bairro, da sua cidade, a igreja que você frequenta. A igreja é algo que foi construída na eternidade. Deus já havia preparado, Deus já havia constituído e instituído a igreja como corpo de Cristo nesta terra. Ela é uma instituição divina. Mesmo com tantos períodos diferentes, como a igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformada e a igreja contemporânea, a igreja moderna, nós vemos algo importante: a luz de Deus brilhando o tempo todo. Deus está sempre iluminando, Deus está sempre guiando a sua igreja. Então é com esse tipo de olhar que nós temos que ver essa história. A gente acaba se frustrando ou achando entediante muitas vezes. Por quê? Porque a gente trata aquilo como apenas fatos, como apenas momentos na história, como coisas que aconteceram e já não interferem mais no nosso dia a dia hoje como cristãos e como igreja. Mas se nós tivermos um olhar buscando enxergar ali a mão de Deus, o cuidado de Deus, buscando enxergar ali o Senhor conduzindo o seu povo, levantando homens e mulheres em momentos estratégicos, em momentos importantes, nós vamos observar o quanto que nós podemos encontrar da presença de Deus, da palavra de Deus, quanto nós podemos encontrar a ação do Senhor sobre o seu povo. Vamos dar uma paradinha agora, porque eu quero que você vá aqui nos comentários e coloque para mim se você sabe qual é a tradição da sua igreja, a sua denominação. Se você é assembleiano, se você é batista, luterano, se você é neopentecostal, se você é carismático, se você é presbiteriano, congregacional, metodista, enfim, seja qual for. Você sabe qual é a origem? Por exemplo, se você é metodista, você sabe de onde vêm os metodistas? Se você é batista, como que o movimento batista, por exemplo, surgiu e como chegou no Brasil? Se você é das Assembleias de Deus, como que chegou? Você tem noção disso? Se você é de uma comunidade que não está ligada a nenhuma dessas igrejas históricas, você sabe a história dessa comunidade? Quais são as influências? Da onde que veio a teologia da tua igreja? Aonde que eles beberam antes de chegar onde vocês estão? Se você sabe, me conta aqui. Se você não sabe, me conta assim, preciso descobrir, por favor, mas deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu quero saber se você tem noção disso. E o sétimo motivo pelo qual eu acho que você deve conhecer a história da igreja é que a história da igreja não acabou. Ela não acabou. Nós estamos escrevendo o nosso capítulo e isso requer de nós, meus queridos, muita responsabilidade. Por quê? Por um lado, nós recebemos um legado de 2000 anos e por outro, nós temos gerações futuras que dependem do nosso elo nessa corrente para que a verdade, para que a história, para que tudo isso seja transmitido para a geração futura. Então, nós estamos num momento muito importante. Nós estamos no momento da igreja chamada Igreja Moderna e nós temos uma igreja que está vindo aí até que Jesus volte. E qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos fazendo esse meio de campo aí com os nossos filhos, com os nossos netos, com as futuras gerações, com as crianças das nossas igrejas, os adolescentes e os jovens, de passarmos essa história, de fazer esse legado conhecido, de transmitir as verdades do Evangelho para gerações que virão. Eu quero agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha abençoado a sua vida, que ele tenha falado ao seu coração. E se fez sentido para você tudo que foi dito aqui, eu peço, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas da sua igreja, com seus amigos, com seus irmãos. Vamos fazer esse movimento de história da igreja crescer. Vamos estudar. Eu tenho bastante coisa para trazer para vocês. No próximo vídeo eu vou falar a respeito dos períodos da história da igreja. Existe uma divisão que foi feita por alguns estudiosos. Didaticamente, elas vão nos levar a entender cada fase, cada período. Quero trazer biografias, quero falar sobre avivamentos, eu quero falar sobre movimentos que surgiram ao longo desses anos e como que eles influenciam na nossa vida. Não é só a história pela história, mas o quanto que essa história afeta a nossa vida hoje. Tudo bem? Espero vocês, que Deus te abençoe. Semana que vem tem outro vídeo neste canal. Fiquem com Deus e até lá!